Começou. Começou? Uhum. Bom dia, a paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs. Nesta manhã, Deus nos proporciona essa oportunidade para nós transmitirmos aqui da minha casa a Escola Bíblica Dominical. E nesta manhã nós vamos estudar a lição de número 12, onde o tema desta lição fala das bênçãos de Deus para a família. Você que tem a sua revista da Escola Bíblica Dominical, ou mesmo você que não tenha, que está aí nos vendo neste momento, nesta manhã, nós vamos falar um pouco sobre a família e o plano de Deus para a família. Mas antes de nós falarmos um pouco sobre esta lição nesta manhã, eu gostaria de orar por você nesta manhã. Eu gostaria de pedir que o Senhor Ele venha estender as mãos sobre a tua casa e sobre a tua família. Porque a lição nesta manhã, ela é bem enfática. Ela vai falar muito sobre a família. E nesses últimos dias que nós temos vivido, nós temos visto quanto a família tem sido afligida de todos os lados. Todos os momentos nós vemos algo se levantando contra aquilo que desde o princípio Deus formou. Então eu vou orar por você, pela tua casa e também pela minha casa, porque a minha casa também precisa das vossas orações. Oramos. Pai, nesta manhã, nós te damos graças, Senhor Jesus. Este domingo, o Senhor nos proporciona algo diferente, Senhor Jesus. Nesta manhã, nós não podemos estar dentro dos nossos templos, mas, ó Pai, em cada momento, em cada hora, em cada lugar, Senhor, a tua igreja está reunida neste momento. Seja numa sala, seja onde for, ou seja até mesmo dentro do templo para transmitir uma lição da Escola Bíblica Dominical. Pai, eu peço a Ti por cada família que está vendo, assistindo. Eu peço, ó Pai, por esta nação. Eu peço, Pai, pelos poderes desta nação, que o Senhor venha colocar as Tuas mãos de poder. Senhor, como disse o rei Salomão, ele diz que é um tempo determinado para todas as coisas. Pai, nós cremos que há um tempo determinado para este momento. Pai, nos dá sabedoria, nos dá graça e nos dá a Tua direção. Que o Teu Espírito Santo nos direcione. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Então o texto áureo, irmãos, vai falar... O texto áureo está baseado no livro de Atos, no capítulo 16, e no verso de número 31, onde diz assim: E eles disseram, se crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. A verdade aplicada desta lição, ela traz como um dos objetivos que Deus planejou e instituiu e abençoou e instruiu a família, além de usá-la em seu plano redentor à humanidade. E quais são os objetivos da lição? Eu gosto sempre de enfatizar sobre o objetivo da lição, porque é onde nós vamos nos pautar e nos basear acerca da lição, a qual o comentarista ele traz aos nossos corações. Um dos objetivos da lição é explicar a relação entre a família e a bênção divina. Esse é um dos objetivos, é explicar a relação entre a família e a bênção divina. O segundo objetivo da lição é apresentar algumas bênçãos de Deus às famílias. E o terceiro objetivo é mostrar as atitudes para as famílias desfrutarem das bênçãos. E o texto de referência está baseado tanto no livro de Atos, no capítulo 3, como em Gênesis, capítulo 12. Gênesis, capítulo 12, versículo 1 ao 3, diz assim: Ora,
O Senhor disse a Abraão: sai de tua parentela, sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome. Tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem em ti. E te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Atos capítulo 3, e o verso de número 25 diz: vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Deus fez com os nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Aí depois ele vai dar algumas leituras complementares, né, que geralmente nós, no dia a dia, nós lemos em casa, e ele vai sugerir alguns hinos, e como muitos dos irmãos sabem, eu não tenho esta vocação para o louvor. Mas um dos hinos sugeridos que ele sugeriu foi o hino de número 244 da harpa cristã. Ele sugere o 254 e o 493. Mas dos três hinos, o que eu conheço é o 244. E se você me suportar, eu vou tentar cantar juntamente com a minha filha, a Ana Laura. Ela não está, você não está vendo ela, mas ela está aqui nos auxiliando nesta lição, nesta manhã. Eu não tenho uma mesa, não tenho no momento um lugar propício para que possa ser transmitido essa escola bíblica dominical, mas eu estou na sala da minha casa e eu creio que não há o melhor lugar para transmitir, o melhor lugar para transmitir essa escola dominical a não ser aqui de casa. Então eu quero louvar ao Senhor com o hino de número 244 da harpa cristã, onde vamos começar. Louvai a Jesus amoroso, na cruz os pecados levou, que nos enche de santo gozo, com sangue o céu nos ganhou. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Louvai a Jesus poderoso, que veio livrar da prisão um povo cativo e medroso, que não tinha consolação. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Louvai a Jesus, vosso guia, no mundo de tribulação. E não tem temor quem confia, mas Deus real proteção. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor,
salvação. Louvai a Jesus, dai-lhe glória, pois Ele, Senhor, Ele é. Na cruz nos ganhou a vitória, vencei com Jesus pela fé. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Amém? Graças a Deus. Como Deus é bom, né? Eu estava nesta manhã, logo que me levantei, pensando um pouco no livro de Eclesiastes, no capítulo de número 3, onde Salomão vai falar sobre o tempo. E às vezes a vida da gente ela é tão corrida, né? A gente não tem um momento para muitas vezes parar e fazer isso que nós estamos fazendo nesta manhã. Eu creio que um desses objetivos nesta manhã é que nós, famílias, nos reunimos em nossas casas para tirar este momento de oração, o momento da leitura da palavra do Senhor, porque a correria do dia a dia muitas vezes não nos permite isso, né? A gente trabalha, a gente tem o trabalho da igreja, os compromissos do lar, e não tem um tempo muitas vezes para parar e para ficar em casa e poder compartilhar desse ambiente tão gostoso. Mas voltamos para a lição, e onde nós já falamos sobre o tema, que é as bênçãos de Deus para a família. A introdução, ela vai nos dizer que nesta lição veremos a família como agência de Deus. Algumas bênçãos e a importância de famílias terem atitudes que contribuam para que o lar seja um lugar de bênção para seus membros e alcance a toda a sociedade. Desde quando Cristo me aceitou, eu participo da Escola Bíblica Dominical. Eu tive vários professores durante esses anos que nós estamos servindo a Deus. Eu observei um professor que eu tinha, e ele escrevia na revista e ele marcava os pontos aonde mais lhe chamava a atenção para transmitir à igreja. E eu gostei daquela atitude daquele professor e tomei aquilo para a minha vida. E eu faço da mesma maneira. Então, eu frisei aqui na minha revista um ponto muito interessante nesta introdução, onde o autor vai dizer para que o lar seja um lugar de bênção. Quantos lares não têm sido, muitas vezes, um lugar de bênção? Às vezes nós encontramos pessoas que ele não tem paz dentro da sua casa. Ele não encontra felicidade, ele não encontra compreensão muitas vezes, e muitas vezes para ele é melhor estar em outro lugar do que dentro da sua casa, ou junto com a sua família. Eu conversava com uma pessoa alguns dias atrás, concernente à sua casa e à sua família. E eu fiquei muito chocado com com a palavra daquele rapaz para mim. Porque foi necessário ele trabalhar num domingo, e ele me disse que ele nunca teve paz num domingo como ele teve naquele domingo que ele estava trabalhando. Ele disse que na casa talvez ele não teria aquela paz que ele teve naquele domingo. E aquilo me chamou muita atenção. Quando
um lar chega numa situação como esta, eu creio que é momento de tanto o esposo como a esposa e os filhos reverem o conceito, né? Sentar e conversar. Porque o autor disse que a casa, o autor disse que o lar tem que ser um lugar, é para ser um lugar de bênção. É um lugar onde a gente tenha prazer de estar. Assentar à mesa com a família, e poder falar do dia a dia, né? O tópico primeiro da nossa lição vai falar sobre a família e a bênção divina. Desde o princípio, o Senhor Deus revelou o seu propósito para a família e agiu para abençoá-la. E mesmo após o pecado, o Criador nunca desistiu de continuar usando a família para levar adiante o seu plano redentor. Mesmo diante da queda do homem, Deus não desistiu. É tão interessante que a Bíblia ela vai nos falar da queda do homem. A Bíblia vai nos falar quando Adão e Eva eles desobedecem uma ordem divina, a consequência de tudo isso. Mas o que mais me chama a atenção é que lá na frente, Adão e Eva vão constituir, a sua família vai crescer. E olha o plano que Deus tem com a família desde o princípio, desde o começo. É um plano divino, é um plano de redenção. E sabendo disso, o adversário vai lutar de todas as formas contra a família para destruturar aquilo que Deus formou. O tópico primeiro, que é o 1.1, diz que a família é uma agência divina. É muito importante atentarmos para o fato de que após o pecado, Deus não desistiu do seu plano. Deus nunca desiste do seu plano, mas continuou a abençoar usando a família. Ela é uma agência divina na terra. No dilúvio, Deus preservou a família. Deus preservou Noé, a sua esposa, os seus filhos e suas noras. Olha que plano. A chamada de Abraão inclui abençoar todas as famílias da terra. Muito linda essa passagem. A formação da nação de Israel foi por meio de uma família. A vinda de Jesus à terra em forma humana e seu tempo de preparação para o seu exercício de seu ministério passaram pela família. O plano divino visando a transmissão dos mandamentos e das instruções para sucessivas gerações, inclui a família. Lá em Atos, no capítulo 16, no versículo 31, que é o texto áureo, que Paulo vai dizer àquele carcereiro que se ele cresce em Jesus Cristo, que não seria salvo somente ele, mas toda a sua casa, toda a sua família. Deus se preocupa desde o princípio. Desde o princípio, o plano divino de Deus é com a família. Deus tem plano com a família. E nesta manhã eu quero profetizar uma palavra de bênção para a tua vida. Nessa aula, Deus tem plano para a sua família. A sua família é algo de Deus. Mesmo que o adversário venha dizer ao contrário, mas nesta manhã eu quero dizer a você que sua família é um plano de Deus. Tá bom? Que você possa guardar essa palavra no seu coração e que cada dia você saiba que Deus tem um plano para você. Então Deus tem um plano para a família. E o que é a família? A família é uma agência para levar, para multiplicar, para levar a palavra do Senhor. Então o plano divino visando essa transmissão, tá bom? Nós vamos agora para o 1.2.
aonde diz ensinando o caminho da bênção. Para mim é tudo novo, é a primeira vez que eu estou fazendo isso, então se houver alguma falha, os irmãos vão nos perdoando. Eu creio que no próximo nós vamos melhorar um pouco mais, porque eu não tenho costume, mas Deus vai abençoando. Ensinando o caminho da bênção. As famílias cristãs, principalmente no Brasil, onde há abundância de igrejas e de recursos tecnológicos, junto com o corre-corre diário, tendo a arrefecer quanto à missão de ensinar às futuras gerações os caminhos do Senhor, talvez acreditando que a escola bíblica dominical e os muitos livros e bíblias disponíveis são capazes de substituir a ação direta da família. Contudo, é preciso que cada família cristã resgate sua vocação de ser agência divina na terra, para ensinar o caminho da bênção. Aí ele vai dar alguns versículos, e eu quero frisar só o final. Como eu disse para os irmãos, eu friso os finais, aonde a gente comenta um pouco sobre esta lição. E ele disse aqui, no finalzinho, que eu grifei, como descrito nos textos bíblicos aqui indicados, que os filhos das famílias cristãs recebam no lar os primeiros ensinos e esclarecimento. O povo judeu, eles tinham uma preocupação muito grande, porque a criança, desde pequena, ela recebia as suas instruções dentro da sua casa. E o autor aqui está falando, está nos ensinando nesta manhã, está nos passando, para que os nossos filhos possam receber os primeiros ensinos e esclarecimento dentro dos nossos lares. Nós, como pais, temos a responsabilidade de ensinar os nossos filhos nos caminhos. Eu, como pastor de igreja, eu fico observando algumas situações que muitas vezes há pessoas que acham que é na igreja que deve se ensinar algumas coisas, ou até mesmo ao professor da escola que deve se ensinar. E a lição está falando que nesta manhã que os ensinos devem começar dentro de casa. Ensinar as coisas, ensinar a palavra, não só a palavra, mas ensinar aquilo que será necessário para o crescimento de um filho ou de uma filha. Eu tenho 2 filhas e sempre me preocupei em ensinar elas no caminho certo, mostrando o caminho correto e me preocupando em ensinar a obediência, o respeito, que hoje nós não vemos mais, algumas situações que nos chamam muito a atenção. Então é preocupante hoje a gente ver que esses ensinos têm sido deixados de lado. Mas eu quero chamar a sua atenção, que é pai, e quero chamar a sua atenção, que é mãe, para ensinar. Me veio agora uma palavra ao coração, quando Moisés, quando a sua mãe coloca ele dentro daquele cestinho, naquele lugar, naquele rio, e a sua irmã de longe o acompanha. O que mais me chama a atenção é que a filha de Faraó encontra aquele menino. E a filha de Faraó agora entrega aquele menino a Miriam. E Miriam leva a sua mãe Joquebede, para que esta seja uma ama de leite. E para que quando aquele menino fosse desmamado, ele fosse levado novamente para a filha de Faraó, que supostamente seria sua mãe. Mas é tão interessante que aquele menino Moisés, que foi esse o nome que a filha de Faraó deu a ele, cresceu ao lado de Joquebede e de Arão, seu pai.
E houve nele uma preocupação de ensinar aquele menino as leis acerca do seu povo e acerca do seu Deus. Tanto é que a Bíblia Sagrada vai dizer que Moisés ele preferiu, ele optou em estar com o seu povo, sofrer com o seu povo, do que estar no Egito, muitas vezes. Então, lá na frente, nós vamos ver como o ensinamento fez a diferença na escolha de Moisés. Como isso fez uma grande diferença na vida de Moisés. Nós também vamos falar um pouco sobre o tópico 1.3. O tópico 1.3 vai falar das bênçãos, a bênção e e as futuras gerações. Bem-aventurados são as famílias que não se restringem somente a prover o necessário para cumprir. Esse necessário aqui, eu estava estudando ontem, vai além do arroz e feijão, né? Tem pais que acham que dando de comer, dando de beber, dando de vestir, tá bom demais. E olha o que ele está dizendo aqui, que vai além, que vai muito mais além do que o comer, beber e vestir, e o calçar. Tem que ter a preocupação e suprir mas procuram também discernir sobre o necessário para preparar as gerações da família. Eu escrevi que a nossa preocupação ela vai muito mais além do que comer e beber, tá bom? O tal discernimento passa por crermos que o Senhor Deus, que criou a família, também está plenamente interessado em abençoá-la, suprir as suas necessidades e usá-la em seus propósitos. Um exemplo de casal que mesmo tendo restrições, pois não tinha filhos e eram avançados em idade, porém procuravam fazer a vontade de Deus e servi-lo. Zacarias e Isabel. O Senhor Deus lhe deu um filho, que seria profeta e influenciaria muitas outras gerações. Que coisa linda, né? A preocupação, o exemplo. Tudo vem do exemplo, porque hoje os nossos filhos e filhas hoje estão conosco, mas no futuro eles vão adquirir para si também uma família. E eles estarão aprendendo, eles estarão vendo o nosso dia a dia, como que é a nossa casa, o nosso lar, e provavelmente, talvez, sejam também os seus lares. Zacarias e Isabel, a Bíblia vai dizer que eles eram em avançado em idade. Porém, eles não tinham filhos. E eu creio que este era o maior desejo, tanto de Zacarias como de Isabel. Mas diante deste problema, diante dessa dificuldade, há uns domingos atrás, na nossa congregação, o evangelista Francisco, ele ministrou e ele falou um pouco sobre esta palavra, sobre Zacarias e sobre Isabel. Interessante que a dificuldade e os problemas não Zacarias e Isabel do Senhor. Pelo contrário, os aproximou mais diante do Senhor. Você conhece essa passagem. Você sabe que Zacarias entra ao templo para oferecer o sacrifício, o anjo vem até ele, o anjo lhe faz a promessa de um filho. Você conhece muito bem. E o que nos chama a atenção é que todas as dificuldades não o afastaram de Deus. Pelo contrário, os aproximou de Deus. E através de Zacarias e Isabel veio um grande homem, o precursor, aquele que prepararia o caminho, que foi João Batista, que foi ensinado tanto por Zacarias como por Isabel. Então esta, irmão, é uma bênção. Esta é a bênção